No episódio anterior, descobrimos que São Borja teve 4 cinemas funcionando ao mesmo tempo na década de 70. Também compreendemos que existia uma sala de cinema que era de propriedade da Prefeitura Municipal, no qual ela fazia a concessão para empresários interessados em trabalhar com esse ramo. Além disso, o bairro do Paço possuía uma sala de cinema em que divertiu muita gente. Muitas pessoas comentavam que essa sala tinha pulgas, o que entendemos que isso seja uma lenda que envolve a rixa entre pacianos e povoeiros. Neste episódio, vamos conhecer algumas curiosidades sobre essas salas e também compreender a história de Joaquim Farias de Macedo, um empresário do ramo da exibição cinematográfica, e que no final da sua vida travou uma batalha para manter em pé o Cine Teatro Municipal. Acompanhe conosco mais essa história sobre o cinema de São Borja. Na década de 30, momento em que o Cine Teatro Municipal estava funcionando, a imprensa já estava consolidada e o rádio começava a se desenvolver. Muito antes da televisão, já existia um meio audiovisual em que a população recebia notícias do Brasil e do mundo. E esse meio era o cinema. De acordo com Cristina de Marco, o primeiro jornal cinematográfico produzido no Brasil era uma versão em português do material desenvolvido pela companhia francesa Pathé. No início do século XX, a Pathé se tornou a maior empresa de projetores cinematográficos e gramofones do mundo. Ela ficou conhecida por produzir um projetor no formato portátil, o Pathé Baby. Além disso, em 1909, ela iniciou a produção do Pathé Journal, informativo que era traduzido em diversas línguas. Os eventos mais marcantes registrados pelas lentes da companhia Pathé foram a Primeira Guerra Mundial, ocorrida em 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, ocorrida de 1939 a 1945. De acordo com o pesquisador Felipe Guimarães, os cinejornais tinham uma estrutura narrativa sólida. Eles começam com uma notícia sobre política e desenvolvimento e deixam assuntos menos densos, como aqueles ligados à cultura, esporte e turismo, nos minutos finais. Também existia a prática de apresentar as cidades brasileiras, a fim de evidenciar a ideia de grandeza territorial do país. No Brasil, o cinejornal foi usado como forma de propaganda do governo. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que institui a censura, trazendo a necessidade de várias obrigações, tanto para produtores quanto para exibidores. Este decreto forçava a necessidade de qualquer filme ser revisado e que tivesse um certificado emitido pelo governo. No mesmo período, o governo criou o Cinejornal Brasileiro, que era produzido pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. De acordo com Lara Rodrigues em seu artigo Cinejornais do Estado Novo, no ensino de história, a produção realizada pelo governo buscava construir uma intimidade entre o presidente Getúlio Vargas, seus funcionários e a população brasileira. Neste sentido, era comum aparecer a vinda de chefes de Estado, mostrando a importância das suas ações e de ministros do seu governo. Reforçamos que a utilização desse sistema buscava criar um discurso positivo sobre a gestão do Brasil pelo governo Vargas. Com a mudança do DIP para a Agência Nacional, ocorrida em 1937, houve novas perspectivas sobre a produção de cinejornais. Em 1946 é encerrado o Cinejornal Brasileiro e entra o Cinejornal Informativo. De certa maneira, ele tinha quase todos os elementos estéticos do material produzido pelo DIP, o uso de músicas clássicas e o sistema de cor preto e branco. Em 1970, o Cinejornal Informativo dá lugar ao Cinejornal Brasil Hoje, produzido pela Assessoria Especial de Relações Públicas do Governo Militar, e que ficou presente até 1979. Além dos produtos audiovisuais produzidos pelo governo, também existiam cinejornais produzidos por empresas privadas. Destacamos o informativo Canal 100, produzido por Carlos Niemeyer, que ficou conhecido por trazer imagens cinematográficas de jogos de futebol. Veja a qualidade estética dessas imagens feitas em um jogo de futebol entre Vasco e Flamengo em 1979. Além desse fato interessante que falamos agora, existem outras situações interessantes que permeiam os cinemas em São Borja. Antigamente era muito comum na frente dos cinemas, em períodos anteriores a matinês, os jovens da época trocarem gibis entre eles, a fim de incentivar a leitura de materiais que não conheciam.
Na época da ditadura militar, o cuidado com o que era mostrado à população era algo que preocupava o governo. Nesse sentido, a cidade de São Borja nomeava algumas pessoas para fiscalizar a questão do respeito à classificação indicativa, sistema que regulava qual idade mínima a pessoa tinha que ter para ver um determinado filme. A partir disso, Ramão Aguilar foi nomeado na década de 70 para realizar essa tarefa. Ele comenta um pouco de como era esse trabalho. Mas outra participação minha, não só no Cine Vitória, foi a nomeação de comissário de menores pelo diretor de menores e do foro da comarca de São Borja. Aí o conselho indicou o meu nome, mais 2, e fomos nomeados, né? Tomamos posse, e eu passei a tirar serviço aliás, na entrada, né, do cinema. Ali funcionava assim, ó. O comissário de menor tinha por incumbência proibir o ingresso de menores em ambientes que não era permitido por lei na época, né? Hoje está bem modificada a coisa, né? Mas na época era assim. Então nós controlava o ingresso não proibia o ingresso dos menores. Aí cabe a observação, o cartaz que anunciava o filme, ele trazia já dizia ali, proibido para menores de tantos anos, proibido o impróprio para menores. Eram expressões que eram juntadas ao cartaz que divulgava o filme que seria exibido. Esse cartaz era colocado na esquina ali do Cine Vitória, e aí com antecedência de um dia, 2 dias, então acabava todo mundo sabendo a questão da limitação de idade para assistir o filme, né? Além desses fatos interessantes, precisamos contar a história de um dos defensores das salas de cinema em São Borja, o empresário Joaquim Farias de Macedo. Joaquim possuía negócios em Santiago, Bagé, Uruguaiana, São Borja, entre outros municípios. Ele era casado com Fida Goulart, irmã do ex-presidente João Marques Goulart, conhecido como Jango. Ele não era um patrão, não era um chefe, ele era um amigo. Era um homem maravilhoso. Um homem que... Ele casado com a filha do coronel Vicente Goulart, o pai do Jango, né? O pai da Dona Fida era irmã de João Goulart. E o seu Macedo, quando casou com ela, tudo, e ele foi administrador das fazendas do seu João. Foi. Antes dele começar com cinema. Depois, eu não era nascido na época, mas pelo que eu me lembro que o seu Joaquim Macedo falava, ele cuidava das fazendas, tudo. Joaquim Macedo amava São Borja, era uma pessoa maravilhosa. O seu Macedo não queria entregar, porque foi uma desavença do seu Joaquim Macedo com os vereadores. Os vereadores criticaram muito ele. Durante um bom tempo, Joaquim administrou ao mesmo tempo 3 cinemas em São Borja: Cine Teatro Municipal, Variedades e Vitória. No entanto, no final da década de 70, o Poder Municipal estava buscando uma nova sede para a Câmara de Vereadores. Nesse sentido, a Prefeitura percebeu que poderia usar o prédio do Cine Teatro como uma nova sede. A partir disso, a Prefeitura resolveu não abrir mais uma concessão do Cine Teatro Municipal. Em virtude dessa decisão, o Poder Municipal pediu o prédio para Joaquim Farias de Macedo. Vendo que seu contrato não poderia ser renovado, Joaquim pensa sobre a possibilidade de fechar os 3 cinemas de sua administração. A fim de não se complicar com a justiça, Joaquim resolve devolver o prédio para o município em 1979. Silvio Drago comenta sobre o ocorrido. Eu falei com um vereador, presidente da Câmara, que é o senhor Pércio Colombo Lima, e eu falei com o doutor Pércio: olha, doutor Pércio, nós temos um problema aqui, eu vou lhe entregar isso aqui. Embora o senhor Joaquim Macedo não queira, eu vou falar com ele, eu vou entrar no termo, eu vou lhe entregar esse prédio. Sei que está para sair um despejo, mas eu vou lhe entregar antes. Eu só quero que o senhor me dê um prazo para mim terminar esse mês. Eu não me lembro que mês era. Nós estamos aqui, eu tenho que entregar esse mês. Terminou esse mês, eu lhe entrego as chaves. O senhor está de acordo? Ele disse: não tem problema, senhor. Eu estou de acordo, vamos fazer um acerto, estou de acordo. Eu liguei para o senhor Joaquim Macedo em Porto Alegre e disse para o senhor Joaquim Macedo: o problema aqui é esse, assim, assim, assim. Está para ser decretado despejo.
vai ser um problema muito grande para nós. Porque no momento que houver um despejo que o juiz autorizar, vai vir na polícia militar aqui, vão pegar, arrancar essas cadeiras, os projetores, e vão largar na rua. E o que vai se fazer? Eu vou entregar isso aqui. Ele disse, Silvio, faz de conta que você não falou comigo, entrega. Faz por aqui o momento que entrega. Após a entrega do prédio, Joaquim continua com os cinemas. Em março de 1981, ele acaba falecendo em Porto Alegre. Sem pretensões de tocar os negócios, a família resolve encerrar as atividades da empresa. Compreendido alguns fatos sobre o cenário do cinema na época, no próximo episódio vamos compreender os aspectos econômicos e sociais que levaram ao fechamento dos cinemas, não somente em São Borja, mas no Brasil todo. Se você gostou dessa produção, deixe sua curtida e compartilhe com amigos e familiares. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @cinemasamborja.doc.